Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um tema muito importante: acidente de trabalho. Vamos entender juntos os direitos do trabalhador e as obrigações do empregador quando um acidente desse tipo ocorre. Se você quer saber mais sobre o que a legislação brasileira prevê para essas situações, fique com a gente. O ambiente de trabalho deve garantir a segurança de todos os trabalhadores, mas, infelizmente, acidentes podem acontecer. Quando isso ocorre, é essencial que tanto o empregador quanto o trabalhador conheçam seus direitos e deveres. De acordo com a Lei nº 1213/91, acidente de trabalho é aquele que ocorre durante o exercício da função, provocando uma lesão corporal ou uma perturbação funcional. Essas consequências podem resultar em morte ou até mesmo perda ou redução, temporária ou permanente, da capacidade de trabalho. Além dos acidentes típicos, a legislação também considera outras situações como acidentes de trabalho. Vamos falar sobre elas. Acidente típico é o acidente mais comum, aquele que ocorre durante as atividades normais do trabalhador, como, por exemplo, uma queda ou um acidente com uma máquina. Doença ocupacional. Essa pode ser subdividida em doença profissional, causada diretamente pela função que o trabalhador exerce, como no caso de exposição a produtos químicos. Doença do trabalho, que surge por causa das condições em que o trabalho é realizado, como problemas ergonômicos. Acidente de trajeto. Acontece no percurso entre a residência e o local de trabalho. Para ser considerado acidente de trabalho, o trajeto deve ser habitual e no horário regular. Acidente por equiparação. Aqui entram acidentes causados por agressões, sabotagem, terrorismo, desastres naturais ou até mesmo durante uma ação de socorro no ambiente de trabalho. A CLT, juntamente com a Lei nº 8.213/91, estabelece obrigações para o empregador e uma série de direitos para o trabalhador que sofre um acidente. Esses direitos incluem benefícios previdenciários, proteção contra demissão e assistência para retorno ao trabalho. Vamos falar dos principais direitos do trabalhador acidentado. Estabilidade no emprego. O trabalhador que ficou afastado por mais de 15 dias tem direito à estabilidade de 12 meses após seu retorno. Benefícios previdenciários. Se o afastamento for superior a 15 dias, o trabalhador recebe o auxílio-doença acidentário, pago pelo INSS, recolhimento do FGTS. Durante o período de afastamento, o empregador deve continuar depositando o FGTS. Outro ponto importante é a comunicação de acidente de trabalho, CAT, que deve ser emitida imediatamente após o acidente. Vamos ver em que casos o CAT deve ser emitido. Acidente típico, quando ocorre no local e horário de trabalho. Doença ocupacional, quando o médico diagnostica a relação entre a doença e as condições de trabalho. Acidente de trajeto, quando ocorre no caminho de casa para o trabalho ou vice-versa. Se a CAT não for emitida, o empregador pode ser penalizado e o trabalhador pode ter problemas para acessar seus direitos. Quando ocorre um acidente de trabalho, o empregador deve seguir algumas etapas. Atendimento médico imediato. O trabalhador deve receber o atendimento necessário, seja no local ou em um hospital. Emissão da CAT. O empregador precisa informar o INSS sobre o ocorrido. Afastamento e perícia. Se o afastamento ultrapassar 15 dias, o trabalhador passará por perícia do INSS. Tratamento e reabilitação. Durante o afastamento, o trabalhador pode fazer tratamentos e participar de programas de reabilitação. Quando um trabalhador sofre um acidente de trabalho, ele tem os seguintes direitos: auxílio-doença. Acidentário. O INSS paga o benefício a partir do 16º dia de afastamento. Estabilidade provisória. O trabalhador tem garantia de emprego por 12 meses após seu retorno.
Aposentadoria por invalidez, caso o acidente cause uma incapacidade permanente. Indenização. Se o acidente ocorreu por negligência do empregador, o trabalhador pode buscar indenização por danos morais e materiais na Justiça. É muito importante que tanto empregadores quanto trabalhadores conheçam seus direitos e responsabilidades quando ocorre um acidente de trabalho. Emitir a CAT de forma correta, garantir o atendimento e os benefícios do trabalhador são passos fundamentais. Se você é empregador ou trabalhador, entender a legislação pode evitar complicações e garantir que os direitos sejam respeitados. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar essa informação com quem precisa saber sobre o assunto. Nos vemos no próximo vídeo.